infelizmente. Infelizmente, devia aproveitar uma coisa que foi... Entrou. Ah, Senhor meu Deus, quando eu maravilhado os grandes feitos vejo na tua mão, estrelas, mundos e trovões rolando a proclamar teu nome. Dona Kátia, bom dia. bom dia, Kátia. Idelberto, bom dia. Bom dia, Adalberto. Tânia, bom dia. Ana. Grandioso és tu, canta minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és tu, Dona Terezinha, bom dia. Dona Terezinha, bom dia. tuas rios e florestas, ouvindo a brisa, pássaros cantar. O vejo além, montanhas altaneiras, o teu poder e glória proclamar. Canta minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Canta minha alma então a ti, Darley e Gabi, bom dia. Bom dia, Darley e Gabi. grandioso és tu. Seu João, bom dia. Bom dia, João. Na cruz maldita, por teu amor, Jesus morreu por mim. E me livrou do jugo do pecado, ali vertendo sangue carmesim. Canta minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Leonardo França, bom dia. Bom dia, Leonardo França. Bem-vindo. Grandioso és tu, grandioso és tu. André Renault, bom dia. José Renato, André Renault. Alô, André. André e o Anderson. E o Samuel. Renato também, seu avó. E o Renato. Bom dia a todos. Na mais humilde fé adoração. E então cantar eternamente ali. Grandioso és tu, grandioso és tu. O Leonardo botou assim, ó, como o pastor disse no estudo passado, estudar a palavra até a volta de Cristo. É isso aí, Leonardo. Até a volta. O Gilberto, bom dia, Gilberto e Midi. Bom dia, Gilberto e Mídia. Existe alguma coisa melhor que viajar? Claro que sim. Viajar com até 50% de desconto. Com 2-3 milhas por Propaganda. ano, você já programa sua viagem economizando. E ainda pode parcelar em... Existe alguma coisa melhor que viajar? As ondas de
Dona Noemi, bom dia. Dona Noemi. Oi, Noemi, bom dia. Acesse Serasa Cred. Então, Adilson, Oswaldo, Bom dia, Adilson. seu Oswaldo, Seu Oswaldo. Não sei por que de Deus amor, o príncipe revelou, porque Jesus meu Salvador. Elcio Chaves, bom dia. Bom dia, Elson Chaves. Deus te abençoe, meu irmão. Dona Celi compartilhou. Dona Noemi compartilhou. É isso aí, pessoal. Vamos compartilhando. Seu João compartilhou. Isso aí, João. Dona Rose, bom dia. Rose, bom dia, Rose. Teodoro também, Rose. Conversa aqui, né? Tá bom. Bem, meus irmãos, nós vamos dar início à escola dominical desta manhã de domingo com uma oração. Oremos. Deus eterno, nós te louvamos agradecido por tua graça e misericórdia para conosco. A tua palavra, ó Deus, nos revela, Senhor Deus, o cuidado
e também, ó Deus, nos edifica, nos ensina o caminho que devemos andar. Faça-nos, ó Deus, dependentes dela, e que o Espírito Santo venha nos influenciar, ó Pai, dia após dia. Pedimos perdão pelo nosso pecado, pela desobediência diante de Ti. E esteja conosco nesse dia separado, ó Pai, para estarmos contigo e meditarmos na Tua Santa Palavra. É o que nós te pedimos, agradecidos em Cristo, Teu Filho amado. Amém, Pai. Meus irmãos, hoje nós vamos estudar e buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Esse texto, essa frase faz parte do texto de Mateus, lá no capítulo 6, do versículo 25 ao 34, onde ele vai dizer sobre a ansiosa solicitude pela vida. Por isso vos digo, não andeis ansiosos por vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos contra o vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo que haveremos, que beberemos, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta o dia o seu próprio mal. Meus irmãos, o Senhor Jesus Cristo está nos ensinando, conhecedor como Ele é da natureza humana. A nossa natureza humana, ela tem tendência a angústias, a medos, a ansiedade, é uma série de sentimentos que atrapalham a nossa comunhão com Deus e que acaba refletindo na ausência de busca por santidade e de viver uma vida realmente dentro dos princípios do reino de Deus. Aí o Senhor Jesus Cristo, quando olha para nós, Ele nos ensina algo de extrema preciosidade. Não andeis ansiosos, mas nós vamos aprender hoje que as pessoas que realmente não estão buscando em primeiro lugar o reino de Deus, elas vão se tornar vítimas disso. Nós podemos ver claramente, meus irmãos, nesse texto, que quando Jesus ensina a busca pelo reino de Deus em primeiro lugar na nossa vida, Ele está deixando bem claro uma coisa, que quando uma pessoa começa a viver muito preocupada com as coisas desse mundo, com a sua própria vida e com tudo aquilo que é certo, e ela deixa de buscar o reino de Deus, as consequências são terríveis. Sim, meus irmãos, a palavra de Deus deixa muito clara. Quando um filho de Deus, uma pessoa salva como nós, passa a ter um padrão de vida que deixa claro que não depende de Deus, que não confia no Deus que nós servimos, que não confia na presença de Deus tomando conta, cuidando da sua igreja, do seu povo. Essa convicção traz sofrimento, traz algo desesperador para a alma. E ele começa a nos ensinar, portanto, que a ansiedade tem levado muitos a sofrerem com isso. E ao olharmos para esse texto,
a pergunta que surge é: nós estamos buscando em primeiro lugar o reino de Deus? Porque não é difícil de nós identificarmos se estamos ou não. Basta nós olharmos para a nossa vida e descobrirmos isso. Como nós temos vivido? Será que nós temos vivido de acordo? Será que nós temos vivido descansando em Deus? Hein? Será que nós temos tornado realidade as promessas divinas? Será que nós temos experimentado através de uma entrega total da nossa vida na mão de Deus? Porque o texto vai nos orientar nesse sentido. A palavra de Deus, meus irmãos, ela traz um sentido para nós que o Senhor Deus, Ele quer tomar conta da nossa vida. Mas Ele não vai fazer isso de maneira brutalmente. Não vai fazer isso de uma forma errada. Ele vai fazer isso quando nós participamos. Eu sempre digo, e a palavra de Deus nos ensina, que a nossa relação com Deus é 100% Deus e 100% nós. Existe uma parte que é nossa. Por isso nós vamos entender os ensinos da palavra de Deus, que nos responsabiliza a viver de acordo com ela. Porque o Senhor Deus deu a palavra, o Senhor Deus coloca a palavra em nossas mãos. E quando Ele coloca a palavra nas nossas mãos, o viver de acordo com essa palavra, tá? Depende de nós. Se nós estamos achando que pelo fato de termos isso no coração, não precisamos de ler Bíblia e viver a Bíblia. Meus irmãos, tem muita gente que lê Bíblia, mas tem poucas pessoas vivendo a palavra de Deus, tornando-se dependentes da palavra de Deus. Quando o Senhor Deus diz alguma coisa ou fez alguma promessa, nós temos que desenvolver nesse relacionamento com Ele uma confiança tão profunda de entregarmos nas mãos deles a nossa vida, baseada na promessa que Ele fala, porque Ele não pode falhar. Ele não erra nas suas promessas. Ele chega a dizer: velo pelas minhas palavras para cumprir diante de vocês. Portanto, meus irmãos, é muito importante o crente aprenda durante a sua vida a esvaziar-se das suas ansiedades, preocupações, angústias, tá? E entregar nas mãos de Deus os problemas. Nós estamos passando por um período onde as pessoas estão assumindo os problemas, estão assumindo a gravidade, além de criar problemas difíceis para ele passa a assumir a posição de querer solucionar o problema, né? Isso aqui aí não dá para nós, porque tem problemas e a maioria deles, né, está na alçada divina. E Deus está se propondo a resolver isso. Deus está disposto a resolver as nossas angústias, tirando de nosso coração a ansiedade que atrapalha a nossa comunhão com Ele. E é por isso que nós vamos ver hoje dentro da igreja pessoas fracas espiritualmente, pessoas desanimando na caminhada, pessoas desistindo na caminhada, né? Por quê? Porque são pessoas que estão ficando sobrecarregadas de angústias, de ansiedade, de preocupações e de uma série de coisas, quando na realidade a proposta divina é simples. Vocês tragam para mim os seus problemas e façam o seguinte: observe o lírio do campo, observe as aves, tá? Que quem cuida delas sou eu, e vocês são mais importantes do que as aves, do que o lírio, do que as coisas que estão ao redor de vocês. Porventura eu não vou cuidar de vocês? Se eu tenho o poder de dar um corpo para vocês, não tenho o poder de dar vestimenta? Se eu tenho o poder de dar a vocês um corpo, não tenho o poder de alimentar vocês? Eu não alimentei o povo de Israel 40 anos no Egito, mas quantas vezes, meus irmãos, nós estamos caindo na armadilha da ansiedade, da angústia, do desespero, de problemas que vivem nos cercando. E isso tem feito, meus irmãos, muitas vidas espirituais se destruírem. Muitas pessoas, meus irmãos, têm fracassado na caminhada exatamente por causa disso. Porque não confia em Deus. Surge na mente uma vontade de querer resolver. Aí o que vai acontecer? Essa vontade de querer resolver vai ser confrontada com as nossas limitações. Então, cada vez que eu tento resolver algo e confronta-se com as minhas limitações e eu não consigo, isso vai gerar o que no meu coração? Vai gerar ansiedade, vai gerar medo, vai gerar angústia, coisas que são desnecessárias. Mas um dos maiores segredos da vida cristã, a igreja não consegue acompanhar, não consegue viver.
que é realmente se despreender, entregando tudo na mão do Senhor. Nós vemos isso com os seus discípulos. Eles raramente entregavam as suas vidas na mão de Jesus. Mas por quê? Porque acham, são convencidos, né? Nós somos convencidos, isso é natural nosso, né? Por nossas competências, por nossos conhecimentos, por nossas habilidades, não é verdade? E as nossas habilidades, conhecimento e tudo mais, nos leva para um patamar de discussão, nos leva para um patamar de confronto com a realidade, nas quais nós perdemos. Nós não vencemos sem problemas graves. Tem problemas que estão acima das nossas forças, e são muitos deles que estão acima das nossas forças. Só lembrar lá do barco afundando lá com Jesus a bordo, e os discípulos, ao invés de dependerem de Jesus, começam a querer resolver o problema, começam a arrumar arranjos, né? Começam a querer emendar o assunto para ver se conseguem resolver. E o que eles podiam fazer contra uma tempestade, contra o vento? Não podiam fazer nada, meus irmãos, porque o vento é violento mesmo. E se for tentar resolver sozinho, vai para o fundo. Essa é a realidade. Por isso Jesus repreende ele, homens de pequena fé. Será que vocês não percebem que eu estou aqui, mas estou cuidando de vocês? Porque não dormite e nem dorme o guarda de Israel? E eu hoje estou aqui presente. O guarda de Israel está presente, está aqui agora, dentro do barco. Eu estou na vida de vocês. O segredo entre eu estar na vida de vocês e vocês viverem é exatamente isso, em buscar em primeiro lugar o reino de Deus, porque essa é a finalidade pelas quais você foi salvo. O reino de Deus, meus irmãos, tem uma mensagem embutida nele que significa dependência. E quando nós não aprendemos a depender de Deus para que o mundo veja que a vida do crente é uma vida que depende de Deus, nós passamos a não sermos bons testemunhas de Jesus. Porque as testemunhas de Jesus são aquelas que dependem do Senhor Deus, dependem dele. E aí nós transmitimos uma imagem comum de pessoas que não conhecem Jesus. Isso tem acontecido muito. Tem muito crente, meus irmãos, que quando o mundo olha para ele, vê ele semelhante a todo mundo que está ao redor dele. Angustiado, desesperado, fazendo coisa errada e depois não consegue resolver. E aí vem as consequências, né? Portanto, Jesus vem advertir, aquele que não busca em primeiro lugar o reino de Deus, tá? Ele é vitimado, né? Para perder a paz. Ele é vitimado na perca da paz. Ele vai perder a paz, aquele sossego que ele tinha, né? Ele passa a acreditar que Deus é contra ele. Ele passa a acreditar, passa a admitir a ideia que o Senhor Deus não quer nada com ele, né? Que o Senhor Deus pode esquecer da vida dele. Meu irmão, bota uma coisa no seu coração. Isso é perigoso. É perigoso, tá? Não porque você ofende Deus. Não. Isso é perigoso por um princípio simples, tá? Você passa a duvidar de Deus, do amor de Deus, da dedicação de Deus, da atenção de Deus, do envolvimento de Deus em nossas vidas. Tem pessoas que acham que Deus esquece de nós e que quando nós erramos, né, Ele esquece de nos abençoar. Ele para de nos abençoar. Não, meu irmão, bota uma coisa na cabeça. Quando nós erramos, quando nós estamos cometendo pecados diante da parte do Senhor, nós temos que lembrar que o Senhor está de braços abertos, esperando o arrependimento para voltar ao caminho, na dependência dEle. Por isso, buscar em primeiro lugar o reino dos céus. E quando se trata de buscar em primeiro lugar o reino dos céus, não significa buscar só quando a coisa vai bem. Pelo contrário, quando a coisa vai mal, quando a coisa está ruim, está difícil, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. O resto o Senhor está se propondo a resolver. Só que as pessoas abandonam a igreja, as pessoas passam a fazer coisa errada, as pessoas têm se afastado, não dependem de Deus, né? A impressão que tem que ofendeu Deus, que Deus está irado com ele, que Deus está bravo com ele, né? Que o Senhor Deus está bravo, está querendo, né, se vingar dele. Mas nós temos que botar uma coisa no coração. Isso é uma armadilha do diabo. Tira isso do coração, você que errou, que pecou, tá? Deus está, o Senhor Jesus Cristo está de braços abertos. Nunca esqueça isso. Te arrependa enquanto estás a caminho. Te arrependa, porque se você se arrepender e voltar, você realmente vai buscar o reino de Deus em primeiro lugar.
Se existem coisas que nos fazem colocar o reino de Deus em segundo, terceiro, quarto lugar, são nossos problemas, são os nossos pecados, são os desvios da vontade soberana de Deus nas nossas vidas. E nós temos que aprender piamente, meus irmãos, seriamente diante do Senhor Deus, que a vontade soberana de Deus para nós realmente é nos resgatar, é nos restaurar, é nos manter diante dele. Não fique aí preocupado com a ira de Deus, que agora nada vai mais dar certo, meu Deus do céu, é acabar, Deus está irado comigo. A ira de Deus já caiu sobre Jesus Cristo naquela cruz, para sempre. Ela não vai cair em cima da igreja, em cima dos seus filhos. O que vai acontecer é que Deus está esperando nós nos arrependermos. E às vezes Ele vai nos conduzir por caminhos para nos levar ao arrependimento. Por isso a palavra de Deus deixa bem claro, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Porque quando nós buscarmos em primeiro lugar o reino dele, com certeza nós vamos encontrar nesse caminho. Porque Ele vai estar lá para vir nos socorrer, para nos ajudar a voltar a Ele. Não é? Acreditamos que Deus não se esquece de nós, não é isso? Valorizar mais as coisas espirituais. Meus irmãos, quando nós estamos por caminhos meio tortos, ou quando nós temos problema na nossa vida, a nossa tendência, né, é buscar as coisas desse mundo. Isso é perigoso para nós. Por quê? E por que nós buscamos e passamos a ter mais interesse nas coisas desse mundo? Porque depender de Deus e buscar em primeiro lugar o reino de Deus depende de fé. Fé é a certeza das coisas que não se vê. E como ele não está vendo a situação financeira dele resolvendo, ou como ele não está vendo a situação do emprego dele resolvendo, como ele não está vendo nada acontecendo, então ele começa a gaguejar, começa a murmurar, começa a resmungar. Não é verdade? E o resultado disso é simples, é perigoso. É perigoso porque o diabo está levando vantagem. E não foi para isso que o Senhor Jesus Cristo nos salvou. Não é para isso que o Senhor Jesus Cristo nos tornou seus filhos. Ah? Não foi. Passamos a valorizar o material porque está ao nosso alcance, nós apalpamos. Nós gostamos de coisas que a gente pode apalpar. A gente bota a mão no bolso, se tiver vazio, a fé acabou. Né? Perdemos a confiança e a segurança. Mas se botar a mão no bolso e tiver dinheiro lá dentro, se você puxar o dinheiro e começar a contar, você esquece de uma série de coisas. Principalmente de depender dele. Porque acha que pode depender do dinheiro. Então dependa do dinheiro para você ver que a fé vai até a hora que ele acaba. E não há quantidade no planeta que não acabe, hein? Tira isso da cabeça. Tá? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus para que você tenha paz, tranquilidade, tá? E não inverta os valores, não caia nas armadilhas, tá? De ficar ansioso, querendo antecipar as coisas. Se tem uma coisa, meus irmãos, quando nós não buscamos o reino de Deus e caímos na armadilha da ansiedade, da angústia, tá? É querer antecipar coisas que estão marcadas o dia para ser resolvido. Por isso que o texto está trazendo no pano de fundo uma confiança, descansar no Senhor. Meus irmãos, quem descansa em Deus não vive ansioso pelo amanhã. Deus marcou, meus irmãos, a agenda de Deus, está lá, tudo anotadinho, dia tal, vai resolver esse problema lá na vida do irmão. Acabou! Bote na sua cabeça que vocês têm o seu nome na agenda. O nosso problema está agendado um dia para ser solucionado. Está agendado, Deus agendou. Agora, até o Senhor chegar naquele dia, até nós chegarmos naquele dia, muitas vezes nós pecamos. Pecamos porque vivemos ansiosos, vivemos angustiados e achamos que o Deus tem que resolver agora, porque se chegar não vai dar para chegar no dia. Porque se acontecer de chegar próximo de dia, Deus não tem mais poder para resolver. Nós somos assim. A proximidade do problema e a falta de solução dele, nós colocamos o nosso Deus no banco dos réus e começamos a dizer para ele que se o problema não vai ter solução. Não vai. Se ele tivesse resolvido isso ontem, estava certo. Mas hoje acabou. Daqui a pouco vai explodir. Isso me leva lá para Marta e Maria, estão lembrados? O que Marta falou para Jesus? Hein? Se tu estivesse aqui, ele não teria morrido. Exatamente assim que nós somos. Por quê? Agora, que solução o Senhor tem? O Senhor pode fazer o que agora? Hein? A visão que eles estão tendo de Jesus Cristo era qual? Que Jesus Cristo era limitado em seus poderes. Né? E exatamente por quê? Porque os problemas, né, que já foi invertido, já está lá na mão deles, né? Ficou doente, para buscar socorro, Jesus não vem, ele morre. Né?
Aí morre, e o que acontece? Acabou, velho. Quem vai resolver isso? Quem vai resolver esse problema? Quantas vezes, meus irmãos, nós estamos diante de situação semelhante a daquelas duas irmãs? Morreu Lázaro, acabou, pronto, deu, esquece o mestre, igual Jairo lá. Olha, enquanto está vivo tem jeito, hein? Mas se acontecer o pior, acabou, não tem mais jeito, pronto. Se for para o CTI, acabou, vai morrer lá, porque não vai sair mais de lá. Deus não tem poder para tirar de lá, ele tinha antes. Sabe quem se comporta assim? O crente ansioso, angustiado, porque se Deus marcou que vai tirá-lo de lá, e às vezes pode estar lá, meus irmãos, enterrado, há 4 dias, ele vai lá e tira, porque ele pode, ele tem poder para isso. Por isso ele tem toda a autoridade quando vira para nós e diz assim, não andeis ansiosos por coisa alguma. Sabe o que quer dizer isso? Não andeis ansiosos por coisa alguma, porque eu tenho poder para resolver qualquer coisa, e vocês estão aí se prendendo às pequenas coisas, esquecendo do reino de Deus. Vocês são minhas testemunhas, vocês são pessoas que têm que dar o testemunho ao mundo, que de fato vocês são filhos de Deus. O mundo tem que ver isso, e vai ver isso agora, na situação difícil. E o que a gente faz? Vive ansioso, resmungão, reclamão. Mas o texto traz mais alguma coisa. Buscar em primeiro lugar. Primeiro lugar, pertence ao reino de Deus. Bom, Jesus está dizendo aqui que não pode, que não pode haver uma inversão de valores. Primeiro lugar na sua vida. Aprenda logo isso, hein? Se Cristo entrou na sua vida e fez essa tua profissão de fé, e está vivendo como crente, vivendo pela palavra, aprenda logo. Prioridade. O reino de Deus. Mas como assim? Quer dizer então que eu não posso ir numa festa? Pode. Deve. Mas prioridade na festa é qual? O reino de Deus. Isso mesmo. Posso ficar doente? Posso. Vou ficar. Pode acontecer de eu ficar. Hein? Mas qual é a minha prioridade no hospital? O reino de Deus. Sempre bote uma coisa no coração. Tudo que vem acontecer conosco é para destacar a nossa vida no reino de Deus. É um reino diferente. Não é o mesmo reino desse mundo. Viu? É assim que nós temos que viver diante do nosso Deus. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Foi trabalhar? Está trabalhando, está ganhando dinheiro, está feliz. Em primeiro lugar, o reino de Deus. Porque se lá no teu trabalho você não buscar em primeiro lugar o reino de Deus e dar testemunho lá que você é crente, você não está colocando em primeiro lugar o reino de Deus, mas sim a tua vontade própria. Nós estamos colocando a nossa vontade, alimentando o nosso ego. É exatamente isso que a palavra de Deus está trazendo aqui. Em primeiro lugar, o primeiro lugar pertence ao reino de Deus. E não tem saída não. O primeiro lugar na nossa vida é o reino de Deus. Qual é o primeiro lugar na família? O reino de Deus. Qual é o primeiro lugar para educar os filhos? Que eles aprendam a buscar o reino de Deus. Estou notando que está tudo ligado a isso. E que é bom repetir muitas vezes. Em primeiro lugar, o reino de Deus. Porque quando nós formos expostos a problemas, aonde vai ser colocado em xeque, aonde nós vamos estar na presença de problema, aonde vai se colocar em xeque o nosso testemunho, tem que vir na nossa mente. Ei, olha o reino de Deus, hein? Preste atenção. Não vá aí se corromper, tá? Não vá se corromper, tá? Esquecendo dessa prioridade máxima. O reino de Deus é prioritário, ele tem prioridade. Em todas as buscas. Está buscando o quê? Está buscando emprego? Então aprende logo. Procure o emprego aonde? Em primeiro lugar, o reino de Deus. Aonde o Senhor Deus vai te levar? Aonde o Senhor Deus vai te colocar? Porque é assim que vai ser. É assim que tem que ser. Se Deus quiser, eu costumo dizer assim, quando Deus quer salvar um carcereiro, o que ele fez?
Porque ele tinha 2 homens lá que buscavam em primeiro lugar o reino dele. Paulo e Silas. Ele faz o quê? Para salvar o carcereiro, ele prendeu 2 crentes. Ué. E quando ele quer salvar um médico, ele bota um crente doente lá, porque ele tem domínio, ele vai lá, vai curar o crente, vai tirar, vai deixar o crente ir, não vai. Superioridade da vida dele. Jesus Cristo, Deus é soberano. Mas se ele quer salvar um crente, qual é a prioridade? Lá, vai lá. O reino de Deus. Sim que é. Ele quer salvar alguém no seu serviço, quem vai botar lá? Vai botar você, que é crente, dá testemunho, depende dele. O mundo pode olhar para a sua vida, que é um homem honesto, uma pessoa séria, uma mulher honesta, séria, diante de Deus. Porque você busca na sua vida, em primeiro lugar, o reino de Deus. Não é? Em todas as buscas, em todas as intenções. Preste bem atenção numa coisa, o nosso Deus é o Deus das intenções. O que você está buscando? E não se iluda, você pode ir na igreja hoje à noite, tá? Sentar lá, e a sua intenção não é aquela. Nunca esqueça isso. Às vezes foi forçado, com medo. Às vezes é medo do pastor, às vezes é medo de Deus castigar. Meus irmãos, Deus não quer adoradores dessa forma. O que ele respondeu para a mulher samaritana? Deus procura seus verdadeiros adoradores em espírito e em verdade. Verdade de coração, de vida espiritual elevada. É isso que ele está procurando. Ele está procurando gente dentro das igrejas cantando em corais. Está procurando gente dentro das igrejas cantando o hino junto com todo o povo dele. Tá? Que tem a intenção sincera de engrandecer o reino de Deus. Por isso Jesus deixa bem claro para nós. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus. Sim. Porque às vezes as intenções não são essa. Quantas vezes, meus irmãos, a intenção é outra coisa. Nós estamos lá com a cabeça virada lá não sei aonde. Esse culto não bateu lá no céu, bateu no telhado da igreja. Ele bate no forro ali, ó. Se for tijolo, ele bate, volta e cai na cabeça. Porque aquele que vai passar dali, que vai chegar lá no trono de Deus, é aquele que é realmente oferecido, tá? Com a verdadeira intenção de buscar santidade, de adoração, tá? De serviço diante de Deus, tá? E de aperfeiçoar-se no reino de Deus e para sair dali e continuar como testemunha. Aí esse culto é aceito pelo nosso Deus. É exatamente assim que funciona. Viu? Em todas as intenções. E com muito esforço, hein? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Não quer dizer que vai acontecer de braços cruzados, não. Não. Você olha aqui no texto, aqui, observai os lírios do campo. Nem Salomão se vestiu como um deles. Bonito. Se você pegar um lírio e olhar para ele, bonito. Observai as aves do campo. Já foi lá? As aves voando. Hein? Vosso Pai Celeste cuida dela, dá comida para ela. Mas como é que a sabiá come? Hein? Você está achando que a sabiá come como? Chove minhoca na boca dela? Não chove não. Ela levanta cedinho, vai cavar a minhoca, vai procurar a minhoca para comer. Deus deu a comida, mas está lá enterrada no chão. Tem que buscar. Isso vai gerar esforço. Ah, pastor, ora para mim, eu estou desempregado, eu estou precisando de trabalho. Braço cruzado. Ai, passa uma semana, vem ele de novo. Ai, pastor, não está dando certo. Eu não consigo arrumar um serviço. Mas desse jeito não vai mesmo. Como é que vai arrumar um serviço desse jeito? De braço cruzado. Não vai. Vai correr atrás. Corre atrás não, corre do lado que é melhor. Vai correr, vai andar junto, vai buscar o reino de Deus, vai buscar trabalho, vai se mexer, porque é isso que Jesus está ensinando. Ao invés de estar andando ansioso, preocupado, angustiado, faz o seguinte, levanta, toma uma atitude. Ouviu? Tome uma atitude. Porque quem não toma atitude torna-se vítima da sua preguiça. A palavra de Deus é muito séria quando se trata desses assuntos. Quem não toma uma atitude séria na sua vida, tá? Em buscar santidade, em buscar ser crente de verdade, em correr em busca daquilo que deseja, tá? De um trabalho melhor, de fazer uma faculdade, de fazer um estudo, você aprenda logo isso de uma vez.
O que Deus capacitou o homem para fazer, ele não faz no lugar do homem. Mas é uma lógica. Ué, Jesus vai ressuscitar Lázaro. O homem podia ressuscitar Lázaro? Não podia. Mas Deus tinha capacitado os homens a fazerem o quê? Tirar a pedra. E o que Jesus ordenou? Tirem a pedra. Porque ele podia falar assim, só fazer assim, a pedra saía. Mas ele não faz. Por que não faz? Não faz porque ele se capacitou a tirar a pedra do teu caminho. Ele capacitou você a passar por obstáculos. Ele nos capacitou a vencer problemas e circunstâncias difíceis. Por quê? Porque o mais grave, o mais difícil, que estiver acima e além das nossas forças, virá dele. A pergunta que surge é, você confia nisso? Está vivendo essa busca do reino de Deus, que no reino de Deus tem a fé, tá? E é lá que você vai desenvolver, nós vamos desenvolvendo essa nossa relação com o nosso Deus glorioso. Essas bênçãos maravilhosas. Tem muito crente, meus irmãos, que não está usufruindo das bênçãos que Deus prometeu para ele. Mas tem muito. Vive mal, hein? Vive mal. Crente que vive mal. Porque tem pessoas que acham que viver bem só quando tem dinheiro. Não, viu? Viver bem é outra conversa. Viver bem é andar com Jesus. Viver é manter aquele padrão de Jesus no seu coração. Andar com Jesus, caminhar com Jesus. Dinheiro, tudo isso é uma consequência da comunhão. Tá? É uma consequência de uma busca com Deus. Não fique aí ansioso, preocupado, eu preciso ficar rico, eu preciso trocar meu carro por um carro mais novo. Eu preciso. O que tu precisa? O que Jesus disse? Não, tu precisa de comer e se vestir. Tem onde Paulo chegou e disse, se você tiver onde morar, o que comer, o que vestir, tá bom. O que eu já vi de gente sofrendo e querendo mais do que isso. Tem gente que tem comida, moradia e roupa. Anda até bonitinho, né? Bem vestidinho, tá lá arrumadinho. Daqui a pouco começa a entrar minha água na cabeça e começa a querer dar um passo maior, né? Aí já quer trocar de carro, né? Aí já quer trocar de casa, né? Aí já quer não sei o quê, se envolve com o mundo, daqui a pouco está angustiado porque não dá conta de manter o sistema ou o padrão de vida que ele inventou, que não é o padrão de Deus para a vida dele. Muito esforço. Não esquecer isso. E por fim, o Senhor Jesus Cristo deixa muito claro uma coisa aqui nesse texto. Ele vai dizer simplesmente o seguinte, porventura o vosso Pai Celeste não cuida de vós, não valeis vós muito mais do que... Qual de vós, que ansioso que esteja, pode fazer alguma coisa, pode mudar alguma coisa, não pode mudar nada. Vamos viver na dependência de Deus. Vamos viver, meus irmãos, conforme Deus quer. Eu tenho visto muita gente nadando contra a corrente. Não precisa nadar contra a corrente. Vira e nada a favor da corrente. Deixa a corrente levar. Deixa Deus te levar. Ele é o Senhor, Ele sabe para onde vai te levar, para onde vai nos levar. Confiar na providência divina. Uma coisa que nós temos que saber, meus irmãos, e é muito triste que muito crente ouve e não vive. Sabe por quê? Quando nós nascemos, antes de nós nascer, Deus já tinha lá um programa, um plano da nossa vida todinho pronto. Todinho. Dia, hora, hein? Aquele tropeção, aquela desobediência, né? Isso mesmo. Aquele dia que ele vai ficar desempregado, eu vou deixar ele desempregado um tempo. É duro, né? Mas está lá planejado já, pronto. Agora você sabe o que Jesus está dizendo aqui, ó? Hein? Qual de vós, mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso? Você acha que pode ir lá na agenda de Deus e dizer para o Senhor assim, Senhor, ó, isso que está escrito aqui não serve para mim não, hein? Presta atenção, Senhor. Ó, aqui, ó, Senhor. Vou passar aperto aqui, Senhor? Não. Por que motivo? Eu sou fiel, eu sou crente. O Senhor diz, mesmo, pois é, sabe o que você é crente, você é fiel? Porque está obedecendo o meu plano. Porque se fosse obedecer o teu plano, você já estava longe faz muito tempo. É isso mesmo. Quem te atrai para mim sou eu. Quem mantém você perto de mim sou eu. Então vamos tratar de andar conforme eu mando, acabou. Porque não estou do jeito mesmo não, viu? Meus irmãos, o maior erro que existe na pessoa que não busca em primeiro lugar o reino dos céus é achar que está vivendo a vida dele. Eu estou vivendo os meus planos. Não está! Bota na cabeça, não está! Você está vivendo o plano de Deus.
E não é só um crente, não, o mundo inteiro está assim. Eles vivem o plano de Deus para a terra. Tanto é que Deus marcou um dia de criar e marcou um dia de destruir tudo, acabar com tudo. Tudo que acontece aqui, tudo pertence a Ele. Vai lá o Salmo 24. Ao Senhor pertence a terra, todos que nelas estão, todos que nelas habitam, tudo que é na terra é dele. Isso! Não caiu um fio de cabelo que o Senhor Deus não saiba, não permite, não admite, não faça acontecer. Não tem um fio de cabelo. Agora eu vou passar a achar que posso pegar a minha vida e administrar conforme eu quero. Não vai. Se tem uma coisa que nós estamos entrelaçados, é no plano divino. O plano de Deus para a nossa vida. O que vai acontecer conosco, vai acontecer conosco. Agora, a forma de lidar com isso é a forma se vamos ou não amadurecer. É a forma que nós vamos ou não buscar o reino de Deus. Porque é dessa forma que o Senhor Deus tem nos conduzido. Né? Confiar, meus irmãos, é uma questão de inteligência. É uma questão de sabedoria. Confiar em Deus. Para evitar ficar dando soco em ponta de faca. Isso mesmo. É uma questão de inteligência. Por que você deve confiar? Olha como é que Paulo vai responder isso. Paulo responde lá em Romanos 8,32. Aquele que não poupou seu próprio filho antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? O que você acha? Se Deus, Paulo está dizendo aqui, ó, se o Senhor Deus deu o seu filho para nós salvar, você acha que ele não vai te dar o padrão de vida que tem que levar? Vai. É isso que Paulo diz. Vai. E é isso que o Senhor Jesus Cristo está ensinando a todos nós. O que vale as coisas do mundo? Hein? Você acha que vale muita coisa? Não vale não. Não vale. Pode ter uma pilha de ouro desse lado assim, ó. Pode mandar fazer até o caixão de ouro. De ouro. Se eu tiver por perto, eu vou pegar o ouro, viu? É, eu gosto de ouro. Bonito. Aquele caixão de ouro bonito. Todo mundo brigando ao redor do caixão. Pode ter certeza, hein? Eu vou possuir bens materiais. Lembra da parábola de Jesus? Jesus vai caminhando, chegou um homem no meio do povo e disse para ele assim, mestre! Estava angustiado. Estava desesperado porque tinha alguém querendo pegar a parte dele. Mestre, diga meu irmão para dar a minha parte. Jesus olhou para ele e falou assim, quem foi que me constituiu partidor entre vocês dois? Quem foi? Eu não fui. Aí depois ele vai explicar sobre a ser apegado aos bens materiais, apegado às coisas. O que vale as coisas desse mundo? Aí Jesus conta a parábola de que o homem teve uma grande safra, trabalhou, foi abençoado, uma safra com uma coisa linda. Derrubou os celeiros velhos, tudo, fez tudo novo, grande, dobrou de tamanho, encheu até em cima, aí cometeu o maior erro da vida dele. Você sabe qual foi o maior erro da vida dele? Foi ele dizer para a alma dele assim, ó, agora você pode, coma e beba, agora ela pode comer e beber, porque tem muitos bens para muitos anos. Aí é que surgiu o segundo problema mais grave da vida dele. O mais grave nem ela é, né? Louco, esta noite pedirão a tua alma. Você imagina você com o celeiro lotado até em cima e escutar, louco, esta noite pedirão a tua alma. E o que tens? Para quem será? Para quem vai ficar o que você tem? Dá uma tristeza, não dá você ouvir isso de noite? Com o bolso cheio de dinheiro, pensando em gastar tudo no outro dia. Aí ouve que não vai gastar, vai morrer naquele dia. E aí? O que vale isso? Vale a pena andar ansioso para ter? Vamos viver com aquilo que o Senhor Deus quer nos dar. O salmista já vai dizer lá no Salmo, ele diz assim, olha, Senhor, não me dê demais para mim não me afastar de ti. Não me dê de menos para mim não blasfemar contra ti. Me dê a medida certa que é para mim viver bem. Meus irmãos, viver bem é fácil, não precisa de muita pirueta. Não, viver bem é a coisa mais fácil do mundo. Você passa a viver sem ansiedade, não tem dor de estômago, não tem gastrite. Vive tranquilo. Agora tem que viver... Não, é isso que Jesus está dizendo. Ei, viva tranquilo. Viva como filho de Deus, feliz. Hein? Lá em Eclesiastes, Salomão vai dizer assim, ó, lá em 1,14, atendei para todas as obras que fazem debaixo do sol. Eis que tudo era
atentei, ele não atentei não, ele diz atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo era vaidade, é correr atrás do vento. É, eu estou rico, estou muito rico. Aí vem a notícia, você tem uma doença terminal, vai morrer. Ele chora, mas não é por causa da doença não, ele chora porque vai deixar para trás. Para quem nunca trabalhou, o Salomão também fala isso. Vi aquele que trabalhou de sol a sol e veio aquele que nada fez levar tudo. É triste, né? A vida é interessante. Por isso que Jesus está ensinando, ei, não andeis ansiosos por coisa alguma. Largue de lado. Viva bem. Vá trabalhar, procure emprego, vá viver no seu trabalho, vai e vem, viva tranquilo. Quando Deus te der, você pode ter certeza de uma coisa. Tudo que você quiser, Ele vai te dar. Lá no Salmo 37 ele deixa isso bem claro. Hein? Ele vai te dar. Não esqueça isso. De repente você ganha uma coisa. Pronto. Não precisou se descabelar. Então, é verdade ou não é? Claro que é. Deus tem assim, meus irmãos, nos ensinado, né, que a ansiedade é um obstáculo muito sério contra a providência divina. Deus tem grandes coisas para dar para nós. Tem. Mas muitas vezes a nossa ansiedade, as nossas angústias, não tem permitido alcançar isso. Eu conheço a história de um pastor que precisava trocar os pneus do carro dele. Aí quis fazer uma viagem, mas o pneu dava para ir e voltar, né? Rodava muito tempo ainda. Aí fica ansioso, angustiado. Mulher tem que botar os pneus novos, mulher tem que botar os pneus novos. A mulher falou, mas dá para ir e voltar. Não, tem que botar. Comprou. Foi na loja, botou 4 pneus novos, voou, viajou tranquilo, foi visitar a casa do irmão dele. Quando chegou lá na casa do irmão dele olhou pro carro dele e falou, rapaz, botar os pneus novos, eu tinha 4 pneus zerinhos ali para te dar. Que eu comprei, não usei, vendi o carro, ficou aí, ó. É para dar para você, agora já botou novo, vou dar para outro. Fica ansioso para tu ver. Vai gastar o que não precisava gastar. Não precisava. Deus já providenciou algo. Só que quando a gente pensa que Deus vai dar algo, a gente está pensando logo em coisa grande, né? Deus vai dar o certinho. Então tu não fica nem ansioso e nem soberbo. É assim que o seu Deus faz conosco. Eu vou concluir com o Salmo 127, versículo 2. Que o Senhor Deus nos diz assim: inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste. Aos seus amados, ele o dá enquanto dorme. Não está dizendo aqui você ficar dormindo e não trabalhar não, hein? Ele está dizendo aqui assim, ó, aos seus amados, ele o dá enquanto não estão ansiosos, não estão angustiados e está procurando por essas coisas. Ele está dizendo assim, enquanto eles descansam, enquanto eles estão dormindo, enquanto que eles não têm força nem vão buscar nada, estão descansando, eu dou para eles. O que você quer? Buscai primeiro, em primeiro lugar, o reino de Deus. E todas estas coisas, aquelas coisas que nós precisamos, comer, beber, se vestir, ter uma morada, vos será acrescentado. Amém? Que Deus nos abençoe e nos fortaleça cada vez mais. Nós vamos encerrar esse momento de culto com uma oração. Oremos. Santo Deus eterno Pai, nós te louvamos agradecido por tuas bênçãos derramadas em nossas vidas. Te agradecemos, ó Deus, pela tua santa palavra colocada em nossas mãos. E assim, ó Deus, nós possamos andar conforme o teu querer e as tuas normas. Obrigado, Pai, porque a tua palavra tem influenciado as nossas vidas. Ajuda-nos a prestar atenção, a viver conforme ela, e que o Espírito Santo venha, ó Deus, nos influenciar e nos conduzir dentro dos padrões estabelecidos por ti. Perdoe nosso pecado, nossas ansiedades, nossas angústias, ó Deus, de coisas inúteis, de coisas, ó Deus, que tu pode dar para nós. Esteja conosco, decorre todo esse dia, no nome glorioso de Jesus, teu amado Filho. Amém, Pai.
À noite, culto presencial, hein, gente? Transmitido, né? É culto presencial transmitido pela live. A Berenice falou, tenha um bom dia e bom descanso, pastor. O Leonardo, excelente palavra. Eu precisava ouvir isso sobre ansiedade. Deus me arrumou um emprego, mas andava preocupado em mantê-lo. Agora posso descansar. Aí, Berenice, um dia eu vou conhecer o pastor Duval. Berenice. Leonardo também. Leonardo também. Ela é irmã de Gilberto. Gente, Deus abençoe vocês cada vez mais, tá? É isso aí, Berenice, Leonardo. Deus tem sempre uma maneira de nos chamar a atenção. Glória a Ele por isso. Hoje o assistente técnico é o Eduardo. Meu Deus. Marido da Jaqueline. Pessoal, até a noite, se Deus assim permitir. Ok?